A maioria das crianças acredita no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa, mas Leon achava esses contos idiotas e irrelevantes, personagens fictícios conjurados para atrair jovens corações e mentes para os feriados. Leon supôs que sua fé só poderia estar com um único ídolo. Com um questionamento de que divindade como Allah e Buda poderia ser o único Deus verdadeiro, Leon sabia que só poderia haver um autêntico totem de férias. Não poderia existir um Papai Noel e uma fada dos dentes, só poderia haver um. E para Leon, aquele em questão era o rei Abóbora. Na estrada da casa de Leon havia uma mancha de abóbora que se estendia em direção ao horizonte, abaixo da qual o sol mergulhava todas as noites. Leon acreditou, era onde sua divindade de feriado surgiu para recompensar seus discípulos, jovens e velhos. A noite em que isso aconteceu foi a véspera do Halloween. Agora, Leon sabia em seu coração que este rei Abóbora era o único ídolo verdadeiro, assim como qualquer pequenino sabia que o Papai Noel deslizaria pela chaminé com sua bolsa de presentes na véspera de Natal. Mas as crianças da escola pensavam que Leon era estúpido por suas crenças infantis. Assim como as religiões do mundo, onde os crentes de uma serpente falante zombam dos crentes de um cavalo alado, os crentes da escola de renas voadoras e elfos de Natal zombavam de Leon por sua devoção a um deus da abóbora. Quando você vai parar de acreditar nessa abóbora idiota? Ei, Leon. Veja-me esculpir a cara do rei da abóbora. Papai Noel é real, meus pais me disseram. Mas meus pais disseram que o rei da abóbora não é real. Em sua caminhada de 3 quilômetros para casa, os alunos da 5ª série da escola, Frank, Tyler e Aspen, esperavam pacientemente que Leon andasse sob a ponte de pedra arqueada. Quando Leon saiu de debaixo dele, ele foi recebido por uma chuva de tripas de abóbora fria e pegajosa que choveu em sua cabeça, imediatamente seguida por sons de risos diabólicos. A notícia se espalhou pela pequena cidade da Carolina do Sul que o pequeno Leon acreditava no oculto e passaria a noite de Halloween em um canteiro de abóboras, aguardando sua divindade pagã. Uma noção que foi recebida com olhares de julgamento e fofocas daqueles habitantes da Bíblia, faixa. E logo os pais de Leon pararam de receber convites para as funções da igreja local. Sua irmã mais velha foi evitada na escola, acreditava-se ser algum tipo de bruxa, que, como seu irmão, se curvou aos ídolos pagãos. A tarde do Halloween logo chegou. A sala de aula foi cuidadosamente decorada para a ocasião. Lanterna de recorte de papel foram amarrados com fios e pregados a um cajado de rolha na parede. Um grande recorte de gato preto foi colado na porta da sala de aula, e uma tigela cheia de balas estava no topo da mesa do professor. Nenhuma das decorações da escola ousava ecoar qualquer coisa a ver com bruxas, ou duendes ou vampiros ou demônios, algo que teria tirado o juízo de mais de um par de pais. A escola de Leon realizou um evento de doces ou travessuras dentro de suas paredes. Crianças fantasiadas se enfileiraram fora de cada sala de aula para receber suas guloseimas. Leon, claro, vestido de abóbora. Ele recebeu as vaias usuais de seus colegas de classe. Se não estivessem zombando de sua devoção ao rei Abóbora, estavam rindo do fato de que os trajes de abóbora eram normalmente reservados para o primeiro Halloween de uma criança. Leon foi gentilmente solicitado à diretoria. Leon, eu acho que é melhor se você ficar no escritório do diretor por 1 hora. Sua professora, Senhora Voz, que ele a odiava. Por quê? Leon perguntou inocentemente. Por quê? Leon a odiava por isso, do jeito que ela nunca daria uma resposta real. Ela agiu como se ela fosse a onipotente sobre a qual repousava a justiça das regras. Mas ela era apenas uma parte do problema.
A questão maior era que Leon era um crente entre os incrédulos, pelo menos quando se tratava de seu rei Abóbora. Esses batedores da Bíblia simplesmente não teriam. O coelhinho da Páscoa e Papai Noel eram bons para eles. Elas eram as mascotes dos feriados cristãos e, portanto, eram virtuosas e puras. Para eles, o rei da abóbora era igual em natureza ao deus Pan, sobre o qual se baseava a aparência do personagem de Satanás. E assim Leon sentou-se e ferveu e cozinhou no escritório do diretor. O diretor ofereceu-lhe doces da tigela em sua mesa, enquanto Leon pateticamente mastigava um pedaço de caramelo. Ele pensou em quanto melhor as outras crianças tinham em termos de qualidade e quantidade de doce. Fez seu sangue ferver para pensar nisso, de como esses zumbis comuns foram recompensados por sua falta de pensamento original. Com licença, espero não interromper nada a senhora. B, a conselheira da escola, entrou na sala com uma batida firme na porta já aberta. De maneira alguma, respondeu o diretor. Sente-se. Oh Deus! Leon sabia o que isso significava. A senhora B estava prestes a aconselhá-lo. Mesmo com a idade dele, Leon achava que era uma posição inútil que poderia ser manipulada por qualquer um e por todos. A senhora B sentou-se em frente a Leon, ao lado do diretor. Quando a senhora B ajustou o cabelo, Leon pegou os olhos do diretor, vagando em direção às pernas cobertas de meia calça. Da hipocrisia. Agora, Leon, disse a senhora B em seu sotaque sulista, falando com Leon de uma maneira passivamente degradante. Nós queríamos falar com você hoje sobre certas coisas que você tem dito na escola. Ok, disse Leon, desinteressado. Leon, você sabe o que a palavra fofocar significa? Oh garoto. Aqui vamos nós. Sim, respondeu Leon. Houve uma pausa. B estava esperando por uma resposta. Vá em frente, então. Conte-me. Significa sair por aí dizendo coisas que não são verdadeiras. Está certo. Bem, é disso que se trata, Leon. Outra pausa enquanto a senhora B encarava Leon com olhos de cachorrinho humilhante. Ok, disse Leon em meio ao ar estranho. Ouvi dizer que você andou pela escola falando sobre uma coisa chamada o Rei Abóbora. Isso é verdade? Sim. Por quê? Porque é quase o Halloween. E todo Halloween, o Rei Abóbora sai do canteiro de abóboras e dá presentes para todos os seus crentes. Agora, isso não é realmente verdade, é? Sim. Leon, não existe um Rei Abóbora. Você é uma mulher temente a Deus. B foi pega de surpresa, e isso foi duas dobras. Não só o jovem Leon havia questionado sobre ela, mas também estava fazendo uma pergunta inteligente para sua idade. Ela não podia dizer se ele era tão maduro no intelecto, ou se ele estava apenas repetindo algo que tinha ouvido um adulto dizer. A senhora B gaguejou. Sim, eu acredito em Deus. Vá à igreja 2 vezes por semana. Leon fez uma careta ao dizer que ela pronunciava 2 vezes. E você acredita na história sobre a cobra no jardim? Claro. Primeira história da Bíblia. Uma cobra falante em um jardim é menos louca do que uma abóbora falante em um canteiro de grama. Bem, Leon, é importante que você entenda a diferença. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso estava indo a lugar nenhum. Leon desistiu e passou o resto da sessão olhando para uma parede enquanto a senhora B tagarelava com as palavras batistas e citações sobre poeira que ela pegou em um site de ajuda para conselheiros. Ela é criança, pensou Leon. Não iluminado, não educado. A noite chegou logo, e lá estava a irmã mais velha de Leon, Tara, usando sua fantasia de bruxa, brilhante.
Ela repreendeu por suas crenças estúpidas que lhe renderam tantas críticas na escola e na cidade. Eu juro por Deus, ela disse, se eu ouvir mais uma palavra sua sobre essa coisa estúpida de abóbora, vou deixá-lo no cemitério durante a noite. Mas Leon não passaria a noite em um cemitério. Ele estaria gastando isso na plantação de abóboras perto de sua casa. Esta noite era noite, e isso o fez sorrir. Todos os tormentos, os fanáticos religiosos que sinalizavam a virtude, o bullying, as palavras duras, a negligência, tudo isso compensaria o frio dia das bruxas. Leon saiu de casa, mas ao contrário das hordas de crianças que caminhavam pela terra naquela noite, Leon não estava fantasiado. Ele usava jeans e usava um casaco de pele para se aquecer quando o sol se pusesse. Sua falta de fantasia atraiu olhares confusos dos adultos que distribuíam doces. As outras crianças estavam ocupadas demais devorando chocolate para anotar. Leon atravessou vários metros enquanto seguia para o canteiro. Se ele se apressasse, seria capaz de captar aquele pôr do sol laranja avermelhado em toda a sua glória. Enquanto caminhava entre os montes de folhas mortas de outono, ele viu algo com o canto do olho que ele esperava ser apenas sua imaginação. Mas não foi. Ele os viu claro como o dia. Frankie, Tyler e Aspen, os três valentões, estavam de pé ao lado da casa de alguém. E eles viram Leon também, que obviamente estava caminhando em direção ao canteiro de abóboras. Neste momento, Leon desejou que ele não tivesse corrido tanto pela boca do rei abóbora. Os três valentões pareciam congelar no lugar enquanto seus olhos de falcão acompanhavam cada passo de Leon, indo para ver o homem da abóbora. Um deles gritou. Leon não sabia qual deles. Isso foi ruim. Eles certamente não perderiam a chance de pegar Leon sozinho em um canteiro de abóboras. Leon começou a imaginar a cabeça coberta de tripas de abóbora novamente. Leon continuou andando, evitando contato visual com seus três atormentadores. Ele ainda podia sentir o peso de seus olhos contra as costas. Mas ele não se atreveu a olhar para trás, pois pode tê-los provocado ainda mais. Leon chegou no canteiro de abóboras no exato momento que ele esperava. O sol estava a meio caminho do horizonte e brilhava um brilho avermelhado que fazia o céu ficar rosa. Leon estava no topo de uma enorme abóbora e observou o pôr do sol. Antes que ele percebesse, o sol se foi, dando lugar a um céu noturno estrelado que estava completo com uma brilhante lua laranja. O ar estava frio agora e os dentes de Leon batiam levemente enquanto o vento deslizava por sua nuca. O som ocasional de uma folha solitária, soprada pelo vento, saltando de uma abóbora próxima encheria Leon com um pequeno senso de esperança. Toda vez que isso acontecia, ele ansiava que o som fosse produzido pela chegada do rei abóbora. Ainda assim, Leon tinha alguma satisfação atual com o fato de que os três valentões não tinham aparecido para atormentá-lo, pelo menos não ainda. No entanto, Leon manteve os olhos abertos para os demônios. A lua logo subiu ao seu pico no céu. Deve ter sido por volta das 8 horas, e os truques provavelmente estavam entrando, típico de uma noite de Halloween que caía em um dia de semana. Mas Leon ainda estava fora do céu noturno. Ele era um garoto paciente e esperaria até que seu ídolo aparecesse. Sussurros na folhagem próxima alertou Leon. Ele se sentou e escutou. O farfalhar não estava muito longe. Era este o rei da abóbora. Leon certamente esperava. Vaia! Leon quase caiu da abóbora em que ele estava sentado. Assim como ele temia. Frankie, Tyler e Aspen haviam criado seus rostos diabólicos em seu canteiro de abóboras. O rei da abóbora já apareceu. Frankie zumbou.
Ele era o líder, e agora mesmo, ele procurava especialmente sangue. Cada um dos 3 brutos segurava enormes sacos de doces, provavelmente roubados de algumas crianças mais jovens. Nenhum comentário. Frankie persistiu. Me morda, disse Leon. E neste momento, foi como se uma bomba tivesse detonado. Leon não tinha certeza se o que ele pensava havia realmente saído de sua boca. Ficou claro pelos rostos surpresos ao seu redor que ele havia realmente dito isso. O que você acabou de dizer? Perguntou Aspen. Leon respirou fundo. Eu disse, Leon ainda não podia acreditar que isso estava saindo de sua boca. Me morda. Frankie soltou uma risada ameaçadora. Uau, disse ele. Mesmo depois de todo esse tempo, você ainda não entende. O que vamos fazer com ele? Tyler zombou. Frankie ponderou. Leon se sentou no topo da abóbora, tentando parecer o mais calmo possível. Seus dedos nervosamente se contorciam ao seu lado, e ele esperava que eles não vissem qualquer sinal de fraqueza dele. Eu sei. Essas palavras da boca de Frankie enviaram calafrios através do corpo inteiro de Leon. Ele gosta muito de abóboras. Vamos enfiá-lo dentro daquele. Segure ele. Antes que Leon pudesse se mexer, Tyler e Aspen apertaram seus braços com força e o arrancaram da abóbora. Esta é perfeita, disse Frankie, apontando para a grande abóbora. Tyler, você tem a faca. Aqui mesmo. Tyler puxou uma grande faca de caça embainhada e jogou para Frankie. Frankie puxou a faca da bainha como se fosse um espadachim de meia-idade, sorrindo descontroladamente. Perfeito! Frankie disse quando se aproximou da grande abóbora. Mova-se. Frankie acenou com a mão descontroladamente. Como moscas domésticas, Tyler e Aspen se separaram da grande abóbora, Leon na mão. Frankie se ajoelhou em frente à enorme abóbora e enfiou a faca com força em sua barriga, rasgando um corte bem no meio. A maneira como ele a esfaqueou faria com que alguém imaginasse Frankie como um futuro serial killer. Ah, sim, disse Frankie enquanto ele cortava a carne da abóbora. Tyler e Aspen riam enquanto assistiam Frankie esculpir. Por fim, Frankie tinha esculpido uma grande abertura na abóbora, grande o suficiente para que um corpo humano fosse empurrado, mas apertado o suficiente para que não pudesse ser retirado. Frankie olhou para Leon com aqueles olhos enlouquecidos, parecendo bastante orgulhoso de seu trabalho. E agora, disse Frankie, inserimos nosso pequeno amante de abóbora. Boa sorte para sair. Tyler e Aspen puxaram Leon na direção da abertura da abóbora. Mas eles não precisaram usar muita força, o que pareceu confundi-los. Leon estava sendo curiosamente cooperativo e o medo praticamente desapareceu de seu rosto. Qual é o problema com você? Perguntou Tyler, indo direto ao rosto de Leon. Pelo menos grite um pouco. Implorar por ajuda. Algo. Tyler e Aspen pararam bruscamente. Eles examinaram as características inacreditavelmente calmas de Leon, tentando entender o sentido. Você não está com medo? Perguntou Aspen. Vá em frente e chore pela mãe. Porque ela não vai te ouvir quando sua bunda está dentro da abóbora. O comportamento relaxado de Leon persistiu. Mas os 3 valentões também persistiram. Tyler beliscou o ombro de Leon com as pontas dos dedos. Chore por socorro. Beliscando novamente, repetindo seu comando. Leon não fez nada. Nem mesmo um recuo. O inferno está acontecendo? Frankie perguntou em completo desconcerto. Ele está viajando. Leon não ia dar a esses pequenos sadistas a satisfação. Ou vá. Todo o ar dos pulmões de Leon saiu de sua boca em uma única explosão quando o punho de Aspen quebrou o ponto doce do intestino de Leon.
Chore por socorro. Tyler repetiu enquanto ele também socava Leon, dessa vez nas costelas. Mas Leon permaneceu desafiador. Frankie, enquanto isso, parecia estar ficando impaciente. Mova-se, disse Frankie quando se aproximou de Leon. Frankie ergueu a faca e Leon sentiu os olhos se arregalarem por vontade própria. Frankie agarrou a nuca de Leon e se ajoelhou na frente de Leon, de modo que os dois ficaram cara a cara. Ele trouxe a ponta da faca até o queixo de Leon, segurando a apenas um fio de cabelo. Chorar por ajuda, ordenou Frankie. Então, de repente, uma mudança no vento. Ninguém conseguia apontar o dedo, mas a atmosfera mudou. Uma nova presença se tornou aparente no canteiro de abóboras, mas ainda não foi vista. E quase todas as crianças que haviam sido vítimas de bullying teriam apreciado a maneira como os olhos de Frankie lentamente começaram a se encher de medo. Eles se arregalaram quando ele observou a boca de Leon se formar lentamente em um sorriso sádico. Não, disse Leon. Você chora por ajuda. Frankie ficou de pé e segurou a faca. Ele parecia em pânico, sua cabeça girando rapidamente em todas as direções, como a de um pássaro assustado. Quem está aí? Frankie gabejou, sua voz falhando. Quem está aí? Se sai ou eu vou estripar você. Um vento frio começou a se mover através do canteiro de abóboras, soprando folhas mortas ao redor. E ouviu-se um ruído repentino, vindo das proximidades, e podia-se ver as folhas e trepadeiras se movendo em torno de algo rastejando entre eles. Ali! Gritou Frankie, apontando na direção. Leon ficou parado, sem ter certeza se os três se lembravam de que ele ainda estava lá. Os três valentões então pararam bruscamente, com sangue em suas veias correndo para o inverno. Frankie largou a faca enquanto observava uma extensa videira de abóbora deslizar pelo chão como uma jiboia. Mais trepadeiras se seguiram, todas rastejando para uma área central e coletiva no meio do caminho. Quando isso aconteceu, o sorriso ameaçador de Leon cresceu mais e mais. O que diabos está acontecendo? Aspen gritou. Eu não sei, disse Frankie, mas eu estou fora daqui. Frankie começou a fugir, mas ele não tinha conseguido 10 passos antes que uma das trepadeiras de abóbora atacasse seu tornozelo. Frankie caiu no chão, caindo direto em seu rosto. Ele estava gritando como uma garotinha. Antes que os outros dois tivessem tempo de reagir, eles também foram abordados pelas trepadeiras, que os puxaram para o chão. Socorro! Ajude-nos! Todos gritaram a mesma coisa. Com um sorriso ainda estampado em seu rosto, Leon se virou e viu o rei abóbora sair da plantação de abóboras em toda a sua glória. Isso tinha sido uma parte do plano de Leon o tempo todo. Ele sabia que seus agressores iriam aparecer. Assim como os do ano passado mostraram, e no ano anterior também. Para cada ano, o rei da abóbora exigia um sacrifício, e Leon nunca falhava em produzir. O rei abóbora surgiu, uma figura de 10 pés, tronco formado por grossas trepadeiras entrelaçadas que se enrolavam umas nas outras para formar uma espécie de tronco de árvore. A cabeça do rei era uma grande e madura lanterna, fluida em sua expressão. Mais uma vez uma testemunha da grande visão, Leon caiu de joelhos e colocou as palmas das mãos no chão, mostrando seu respeito. Socorro! Os três continuou a gritar em uma espécie patética, da maneira que tinha feito, nos rios quando suas vítimas anteriores produziram o mesmo grito de pânico. Rei Abóbora, disse Leon, eu trouxe mais uma vez a você, não crentes. Não. Gritou Frankie. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós realmente acreditamos. O rei Abóbora sorriu para Leon. Ele aprovou. E com isso,
As trepadeiras que seguravam os 3 pirralhos começaram a arrastá-los para o rei. Eles gritaram como nunca antes, mas ninguém estava vindo. Como a boca de uma cobra, as mandíbulas do rei Abóbora se desequilibraram e sua boca se abriu. Dentro da boca, flutuando nas entranhas e nas sementes, estavam alguns dos crânios e ossos de oferendas passadas. Todos os valentões enterraram as pontas dos dedos na terra quando foram arrastados cada vez mais perto da boca do rei Abóbora. Seus rostos petrificados, mais deliciosos do que Leon havia antecipado. Por favor. Frankie gritou em um último esforço para salvar sua pele. Leon. Faça parar. E com isso, os 3 valentões foram sugados direto para a boca do rei Abóbora, o ruído alto e agudo enchendo o ar enquanto seus corpos ficavam submersos nas pilhas de tripas. Seus gritos também ficaram submersos, abafados e, por fim, silenciados. Amanhã depois do Halloween. Papéis de doces cobriam as ruas. Papel higiênico pendurado ao longo de vários gramados em frente de um punhado de pessoas derrubando suas decorações de Halloween antes do início do dia de trabalho. Entre os habitantes da cidade que voltavam para suas vidas habituais, havia 3 grupos de pais preocupados, imaginando para onde os meninos haviam ido. A mãe de Frankie tinha visto ele saindo da casa com uma fronha vazia e aquele sorriso bajulador quando ele acenou para ela. A mãe de Aspen viu quando seu filho partiu com Frankie. E a mãe de Tyler ouviu apenas um tchau indiferente proferido por seu filho, seguido pelo som da porta dos fundos batendo. As partes da pesquisa foram enviadas para procurar. Ninguém nem nada apareceu. Leon não disse uma palavra, é claro. O dia seguinte ao Halloween sempre foi sombrio para ele, porque significava que ele tinha que esperar mais um ano para ver seu Deus. Eventualmente, os grupos de busca foram procurar os 3 meninos desaparecidos no canteiro de Abóboras. Eles procuraram pelo caminho inteiro, procurando por qualquer sinal dos garotos desaparecidos. O relógio, uma luva, um saco de doces, qualquer coisa. E depois que as equipes de busca vasculharam o canteiro de Abóboras, Leon se viu assistindo a história no noticiário naquela noite. Enquanto arrancava as ervilhas de sua torta de panela de uma forma satisfatória, ele sorriu para a imagem na tela da televisão de sua própria obra. Oi minhas crianças do além, dê o gostei, e se inscrevam no canal, e apertem o sininho e assistam o próximo vídeo se vocês tiverem coragem e tenham bons pesadelos, minhas crianças do além.